Boa noite, Heron. Acho que o som tá direitinho. Então, vamos dar começo. Muito obrigado. Muito obrigado, Kessia. Bom, abraço a todos os amigos aí que estão entrando, principalmente no Instagram. Boa noite a todos. Já temos aí uma audiência tanto no Facebook quanto no Instagram. Hoje é 10 de setembro, é 23 horas e 30 minutos. Estamos fazendo a 5ª transmissão ao vivo do Grupo de Pesquisa em Filosofia do Direito. Eu sou o professor Leandro Cordioli, para quem não me conhece. Eu lidero o grupo de pesquisa da UBRA Campus Canoas em Filosofia do Direito já faz mais de 10 anos. E esse ano a gente resolveu, em virtude de solicitação de vários amigos aí, fazer a transmissão dos encontros ao vivo. Estamos disponibilizando esse mesmo vídeo ainda nessa semana no YouTube, no canal Leandro Cordioli. Então, se você perdeu aí as 4 primeiras... Oi, Mayara. Se você perdeu aí as 4 primeiras edições desse vídeo, do grupo de pesquisa, eu sugiro que você acesse o canal Leandro Cordioli no YouTube, elas estão disponíveis, tá? Você pode ter mais informações a respeito do grupo de pesquisa e a respeito do livro que a gente está lendo e dos textos que a gente está lendo e citando no site do grupo de pesquisa, que é www.gpfdir.com. Então, o livro Direito Natural em Tomás de Aquino, do Finis, esse verdinho, ele foi lançado em 2007, tá? Aqui em Porto Alegre, com a presença do próprio professor Finis, e já estudamos interpretação e método, primeiros princípios da razão prática, e hoje nós vamos começar a ver princípios morais. Tá? Então vamos começar o capítulo 3. Esse capítulo eu dividi em 2 encontros, que nem eu vou falar para vocês em seguida, assim como o capítulo anterior, que são fundamentais para entender a obra do professor Finis. Depois nós vamos ver o capítulo 4, que é virtudes, depois comunidade política, o Estado e lei, por final, que é o capítulo 7. Então, hoje nós vamos ver a primeira parte, são 3 pontos, mas 3 pontos bem densos, né? Na verdade, eu acho que só o item 3.2 aqui, ou só o 3.1 já daria margem para um semestre de estudo, né? Mas então a primeira parte é a consciência, que é o que é consciência, né? Depois o princípio moral supremo e depois a versão mais completa, o lugar do transcendente. É bem interessante isso aí, garanto para vocês, né? Hoje sugeriu, assim, proporcionou muitos debates essa primeira parte com essas 3 versões, inclusive o 3.2 eu vou retomar no começo do encontro da semana que vem. Próxima terça, dia 17 de setembro, então também às 23 horas, nós vamos dar seguimento ao estudo desse 3º capítulo e vamos estudar 3.3. Os preceitos morais são especificações adicionais deste princípio supremo e de suas especificações imediatas. 3.4. Alguns exemplos, aí ele vai falar 3.4.1 homicídio, depois adultério, depois mentira, depois 3.4.4 normas negativas não excepcionáveis, mais prementes ainda que nem todas ou sempre mais importantes. Esse 3.4.4 é um parágrafo mais ou menos teórico, mas eu acho que eu gastei uns 6 meses a 1 ano estudando isso e refletindo a respeito. Vale a pena a gente retomar, e eu vou fazer isso de uma maneira bem breve, né? Mas para vocês poderem entender. A gente estava falando no encontro passado que aquele capítulo 2 que diz respeito aos primeiros princípios da razão prática, ele não é um capítulo moral propriamente dito. É aquilo que o Finis chama de pré-moral. Por quê? Esse capítulo 2 ele propõe bens inteligentes para serem perseguidos. Mas que nem eu disse no último encontro, a plena razoabilidade prática ou a moralidade exige tanto finalidades inteligentes como modos de perseguição inteligente. Então, nesse capítulo 3, ele vai transformar aqueles bens humanos que justificam mesmo ações imorais, como eu disse no encontro passado. Por exemplo, um bem inteligente para o ser humano é buscar o conhecimento.
Contudo, a gente pode buscar o conhecimento praticando ações morais, por exemplo, assistindo essa live, que nem eu disse, lendo um livro, mas também pode buscar o conhecimento, que é um bem razoável, de uma maneira imoral, que é, por exemplo, indo numa biblioteca e furtando um livro. Nesse caso, a ação não vai ser razoável, porque apesar da finalidade ser uma finalidade boa, ela está sendo praticada de um modo não razoável, de um modo injusto, tá? Mesmo ferindo esse primeiro princípio da moralidade que a gente vai ver hoje. Então, o capítulo anterior a gente falou de bens pré-morais, de primeiros princípios da razão prática, mas não falou ainda de moralidade. Então, a gente viu que a pré-moralidade, né, ou seja, a razão prática, ela encontra fins bons, né, e esses fins bons, eles são valores para os seres humanos, são bens para os seres humanos, e mais do que isso, eles são primeiros princípios de ação, né, ou seja, você vai agir em função da vida, da amizade, da religião, do conhecimento e de todos aqueles fins que a gente da razoabilidade prática e de todos aqueles bens que a gente falou na semana passada. Sempre que você fizer isso, o fim da sua ação é inteligente, tá? Então ela já tem um impulso, não diria moral, mas um impulso pré-moral, né? Contudo, você deve perseguir esses bens também de uma maneira inteligente, né? Que é o que a gente vai ver nesse encontro de hoje. Então, os primeiros princípios da razão prática, eles não são morais, eles são pré-morais. Isto é, o bem há de ser feito e perseguido e o mal evitado. É um primeiro princípio formal, que nem a gente viu na semana passada. Ele é pré-moral, ele ainda não tem um sentido moral. Segundo, a vida, a família e todos os outros bens, a amizade e todos os outros bens humanos básicos, boa noite, todos os bens humanos básicos, eles são bens tão pré-morais, né? Justificam mesmo ações imorais como motivo, né? Só que, por isso, como eles são finalidades de ação, eles também são primeiros princípios da razão prática. Então, materialmente, os bens humanos básicos, materialmente, os bens humanos básicos, os primeiros princípios da razão prática conduzem aos bens humanos básicos e, formalmente, o bem há de ser perseguido e feito e o mal evitado é o primeiro princípio formal da razão prática. Vamos dar seguimento aqui. Com isso aqui a gente já vai entender o capítulo de hoje, tá? Bom, a segunda parte, então, vamos começar a segunda parte e entrar de fato nesse capítulo que é princípios morais, né? O Finis, já logo no começo do capítulo, em um parágrafo, ele vai definir o que é consciência, né? E ele define o seguinte, na página 41 do Direito Natural em Tomás de Aquino, né? Desse verdinho que nós estamos estudando. Ele vai definir o seguinte: os julgamentos que alguém faz quando age, todos eles juntos, todos os julgamentos, são chamados de sua consciência. Então, o que é a consciência? A consciência é a nossa capacidade racional enquanto faz julgamentos, escolhendo o que fazer e o que não fazer. Isso é a nossa consciência, tá? Ele vai dizer, uma boa ou saudável consciência é aquela em que a pessoa delibera com plena razoabilidade prática. Isto é, né, que nem eu disse, ter plena razoabilidade prática é agir de modo razoável em razão de fins razoáveis, né? Então, se a finalidade é sensata e se o modo que você escolheu também é sensato, isso é agir com plena razoabilidade e agir com uma consciência saudável, tá? Ele vai dizer aqui, vou fazer outra citação dele. Alguém cuja consciência é sadia tem no lugar os elementos básicos do julgamento correto e da razoabilidade prática, que é da virtude intelectual e moral que Tomás de Aquino chama de prudência. Então, se alguém já ouviu falar em prudência, frônesis, ele está dizendo a consciência, ela é exatamente a consciência saudável,
é fruto da virtude da prudência, isto é, o prudente é aquele, na linguagem do Finis, né, é a pessoa plenamente razoável, é aquele que consegue escolher fins inteligentes para sua ação e priorizar o que realmente é um bem verdadeiro para o ser humano e também perseguir ou escolher aquelas ações que são plenamente razoáveis. Tá? O fim tem que ser sensato e o modo de perseguição deve ser sensato também. Então, dá um segmento ao fim. Vou tomar uma água aqui, aproveitar e mostrar uma caneca que eu recebi dos meus alunos. Já nos outros vídeos eu mostrei também. Aí nesse vídeo eu vou aproveitar essa que eu não tinha mostrado ainda. Fiz o vídeo com ela no vídeo passado, mas acabei não mostrando, né? E um abração para os alunos que me presentearam essa caneca também, tá? Então, 3.1, consciência. Ele vai abordar aqui no 3.1. A consciência é a nossa inteligência prática em ação, diz o Finis, tá? Bom, até aqui não tem novidade. Mas ele vai dizer assim, ó, em relação ao Tomás de Aquino. E aqui é uma coisa que eu confesso para vocês que eu acho que eu demorei... Bom, primeira vez que eu li esse texto, 2005, sei lá, comecei a estudar Finis em 2005, 2006... Eu acho que eu demorei mais ou menos uns 10, 12 anos para entender. Ele vai propor, primeiro, nesse capítulo aqui ele vai propor umas formas preceituais, que são formas lógicas, de como a nossa razão raciocina em termos práticos. Bom, isso aí é algumas frases só. Eu vou poupar vocês das formas lógicas, tá? Mas depois ele vai sustentar, e aí sim que eu demorei um pouco para entender, ele vai sustentar que a nossa consciência ela é sempre vinculativa das nossas ações, tá? Então a nossa consciência ela sempre vincula as nossas ações, mesmo quando a gente está errado, mesmo quando a gente vai fazer uma má ação, a gente segue a nossa consciência, tá? A gente acaba seguindo a nossa consciência. É porque tem a consciência saudável e a consciência não saudável, tá? Então ele vai dizer o seguinte, ó, a consciência de alguém está obrigando ele próprio, mesmo quando ela está totalmente errada, e orienta ou dirige para delitos terríveis. Desde que, logicamente, é impossível que alguém possa estar ciente que seu julgamento atual da consciência está errado, colocar-se ele próprio contra o seu julgamento firme da consciência é colocar-se contra os bens da verdade e da razoabilidade, o que não pode falhar, eles estando errados. Então, o que acontece? É que muitas vezes a gente pode estar enganado e age achando que está correto, né? A fim de demonstrar isso aqui, eu peguei 2 exemplos aqui. O primeiro é aquele caso, por exemplo, hoje nós discutimos do grupo de pesquisa. Como assim a consciência, a gente tem a consciência, o resultado da consciência é o caráter de uma pessoa, né? Então, acho que eu vou começar até a explicar para vocês, retomando uma citação que eu já fiz aqui, né? Acho que no primeiro encontro eu fiz, né? Que é aquela citação que diz assim: cuidado com o que tu pensa, porque o que tu pensa um dia virará as tuas palavras. Cuidado com as tuas palavras, porque um dia as tuas palavras virarão os teus atos. Cuidado com os teus atos, porque um dia os teus atos virarão os teus hábitos. Cuidado com os teus hábitos, porque um dia os teus hábitos serão a tua consciência. E cuidado com a tua consciência, porque a consciência é aquilo que tu é. Então, é exatamente, né? Aquilo que as pessoas são é exatamente o resultado das ações e das escolhas que as pessoas fazem. Então, é o que a gente chamou no vídeo anterior de efeito transitivo e intransitivo das escolhas das pessoas. Esse efeito que a gente tem quando escolhe, né, fazer alguma coisa justa ou injusta, esse efeito que acontece no exterior é o efeito que transita para o exterior. Por exemplo, dar algo que é devido a uma pessoa é realizar uma ação de justiça, a pessoa terá o que é dela, e isso é o efeito transitivo, que vai para o exterior. Mas uma ação também tem um efeito na consciência, né, no caráter da pessoa, e praticando atos justos, nos tornamos justos, atos injustos, nos tornamos injustos. Logo, esse efeito intransitivo no caráter é exatamente isso que o Finis está querendo dizer. A gente inicialmente pode não ter responsabilidade,
né? Mas sobre as nossas ações, mas na medida que a gente, quando criança, por exemplo, né? Mas na medida que a gente vai formando os nossos princípios e os nossos valores e começa a realizar escolhas por si próprio, né? Não mais obedecendo aos pais ou algum preceptor, alguém, a um professor, alguém que está ensinando alguma coisa, mas começa a exercer por si próprio o poder esse poder de escolher aquilo que vai fazer ou que não vai fazer, a gente começa a adquirir hábitos e formar a nossa consciência. Então, é esse o ponto. Por exemplo, eu pensei aqui em alguns exemplos hoje que a gente viu, né, no grupo de pesquisa. Se vocês viram, se não viram, assistam, né? É um filme maravilhoso, mas é um filme, claro, é um filme, assim, um pouco triste, né? Mas é um filme, eu achei uma obra-prima, né? O Menino do Pijama Listrado. Então, eu imagine assim, aquela situação, por exemplo, que o Shimu, que é o menino do pijama listrado, ele escapa do campo de concentração e vai conversar com o filho de um nazista que é comandante do campo de concentração. Qualquer nazista, realmente, verdadeiramente nazista, que visse aquele menino escapando de um campo de extermínio, não era nem um campo de concentração, ali era um campo de morte mesmo, né? Iam exterminar ele, levar ele para a câmara de gás, imaginaria que aquilo era uma grande injustiça. Por mais terrível que fosse, né, matar uma criança ou fazer um genocídio, como eles estavam fazendo ali, naquele campo de extermínio, ainda assim, uma pessoa que nem essa, que comanda aquele campo de extermínio, enxergaria a fuga de uma criança, que nem o Shimu, como algo terrível, como algo injusto, né? E enquanto não conseguisse capturar, imaginando que aquilo é possível, essa pessoa estaria com um problema de consciência, né? Então, o que eu quero colocar com isso, ou pelo menos passar para vocês, que hoje, pelo menos no grupo de pesquisa ficou bem claro, né? A nossa consciência, os nossos hábitos, o nosso caráter, ele é vinculativo das nossas ações. Tá? Então, depois de formar o caráter, você vai escolher daquele modo que você se predispõe através da formação do caráter e da sua consciência. Agora, a responsabilidade que a gente tem, certamente ela antecede a formação do caráter, porque escolher formar o caráter de um jeito, de um modo, né, apropriado, né, vendo uma criança inocente como alguém que deve ser salvo do extermínio, não como alguém que deve ser exterminado, como viam os nazistas, no caso do filme referido, é responsabilidade dessa pessoa na medida que ela escolheu ser assim, escolheu agir dessa forma inicialmente. Agora, claro, depois que ela formou o caráter dela de uma maneira genocida, de uma maneira atroz, aí fica difícil mesmo, porque a escolha dela vai ser vinculada pelo caráter. Então, a consciência das pessoas, né, a nossa consciência, ela vincula as nossas ações, né? A gente pensa em fazer aquilo que a nossa consciência manda, só que muitas vezes a gente pode estar enganado. E a responsabilidade por esse erro de consciência é nossa, porque foi a gente que escolheu, né, inicialmente ser injusto ou ser justo, né? Ser uma pessoa que salva vidas ou uma pessoa que comete o genocídio, como esse caso do campo de extermínio. Bom, passando aqui para um próximo ponto, que é o 3.2, tá? O princípio moral supremo. Então, falamos de princípios primeiros da razão prática, né? Tanto o formal, o bem há de ser perseguido e feito, quanto os materiais, que são os próprios bens aos quais esses primeiros princípios da razão prática apontam, como a vida, a amizade, a razão prática e todos aqueles outros, a família, que eu me referi, a verdade, né, que eu me referi semana passada. Tá? O primeiro princípio, ou melhor, o princípio moral supremo, ele já, como o próprio nome diz, ele não é mais pré-moral, ele não dá só uma direção, mas ele já é, de fato, um modo de perseguição de um bem. Então ele tem um conteúdo material e um conteúdo formal, ele é uma forma também, mas já tem um conteúdo também material, tá? E ele já não é apenas pré-moral, mas ele é, de fato, moral já.
Então ele não aponta apenas uma direção, mas já um modo de perseguição dessa direção. Poderia eu colocar naquilo que eu comecei falando agora no começo do vídeo, na introdução, né, da transmissão, de que a plena razoabilidade exige fins razoáveis e modos razoáveis de perseguição. Esse princípio moral supremo, ele é um fim razoável e um modo razoável de perseguição já. Tá? O Finis diz assim, apesar do Tomás de Aquino não ser explícito a respeito desse princípio, ele pode ser reconstruído na obra do Tomás de Aquino. Tá? O Tomás de Aquino cita o princípio, ele só não diz como ele chega a esse princípio. Tá? Ele vai dizer que o primeiro princípio moral, ele parece ser uma implicação da diretividade do conjunto de primeiros princípios da razão prática que conduzem aos bens humanos. Então, se você pegar a vida, a família, mas principalmente a razoabilidade prática, que é a sensatez, isto é, fins bons, inteligência empregada para escolher fins bons e modos bons de perseguição, e a amizade que envolve querer o bem do amigo, tá? Se você pegar esses dois princípios, e pegar os demais princípios, você vai chegar à conclusão que eles são bons para você e bons para os outros seres humanos, que você não deve excluir os outros seres humanos da perseguição desses bens e não deve nem excluir a si próprio. Logo, quando você começa a fazer esses raciocínios já mais avançados em termos morais, não só perseguir bens inteligentes, mas começa a já ver modos que incluem outras pessoas e afastam o egoísmo, bom, aí você já está fazendo um raciocínio moral. Não é apenas a finalidade que é boa, mas já o modo que você vai perseguir, por exemplo, não devo excluir os outros da perseguição dos bens humanos básicos, como família, não devo prejudicar os outros na constituição da sua família, ou não devo prejudicar os outros no que diz respeito à sua amizade e assim por diante. Aí você já está fazendo um raciocínio moral. Tá? Então, esse primeiro princípio moral é uma aplicação, é uma implicação de toda essa diretividade de todos os bens humanos básicos e princípios pré-morais que a gente falou na semana passada. Tá? E ele envolve todo o ser humano. Né? Isso até é curioso, porque uma vez em 2011, eu vi uma palestra em Buenos Aires com o Finis lá. O Finis não tinha chego ainda, mas na palestra. Mas aí o professor estava falando, tá? Professor amigo, inclusive, e ele estava falando e ele falou assim, estava falando de alteridade. Ele estava falando do bem do próximo, né? O bem do próximo, o bem do próximo. E o Finis entrou na sala e fez uma única pergunta e diz: e o teu próprio bem não conta nessa tua deliberação moral? Então, hoje de tarde eu comentava, né? Uma ética equilibrada, ou uma moralidade equilibrada, ela não exclui o outro, como o altruísmo, por exemplo, né? O egoísmo exclui o outro, né? O altruísmo inclui o outro, né? O outro incluído. Mas essa ética do Finis, ela não envolve só questões altruístas, porque, na verdade, a gente também é ser humano. Então, a gente deve querer o bem do outro, mas não só o bem do outro, como o próprio bem. Tá? E, aliás, né, eu posso até dar um passo além. Querer o próprio bem, o bem pelo menos verdadeiro, envolve renunciar ao egoísmo e a renunciar muitas vezes a alguns bens que não são em si mesmo males, mas que, se perseguidos de um modo egoísta, eles podem implicar num prejuízo moral e num prejuízo em termos de razoabilidade prática. Então, quem realmente ama a si próprio, quer o seu próprio bem, essa pessoa vai querer mais do que é um bem verdadeiro, do que são bens humanos básicos. Não vai querer menos do que isso. Né? Então, vocês vejam que agora sim, o meu discurso aqui, com base no texto do Finis, começa a se transformar num discurso moral. Né? E um discurso moral que não inclui apenas os outros, não é uma moralidade só para os outros e nem só para si próprio. Não é nem um egoísmo, nem um altruísmo, mas é uma moralidade que tenta equilibrar a humanidade em si e nos outros. Tá? Então, sem excluir os outros da perseguição dos seus próprios bens, mas nem a si próprio. Então, ele formula esse primeiro princípio, né, moral em Tomás de Aquino. Já que eu consegui chegar nesse raciocínio até aqui,
acho que já dá para dar um passo a seguir, né? Na página 42 do Direito Natural em Tomás de Aquino, mas também no Aquinas, tá? Ele formula esse princípio. No Lei Natural ele não formula esse princípio, tá? Na primeira edição. Na segunda edição, que eu já coloquei na prateleira aqui, tá? Ele vai formular no pós-escrito esse princípio, tá? Então ele vai referir o princípio, a formulação dele. Mas aqui primeiro ele apresenta a formulação de Tomás de Aquino, que é exatamente essa diretividade de querer o bem em si e nos outros, tá? Então, que é a regra do amor, né? Então, deveria-se amar ao próximo como a si mesmo, ou amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, agora sim, né? Qual é o conteúdo? Qual é o conteúdo deste princípio? Amar ao próximo como a si mesmo. É todo ser humano, é a si mesmo e ao próximo, tá? E qual é a forma que deve ser feita? Qual é a forma que a forma moral, né? Qual é o modo de perseguição moral que você deve dar a esse próximo e a si mesmo? É querer o bem, é amar. Amar tanto a si próprio quanto ao próximo, né? Então, a forma é o amor e o conteúdo é a si próprio e o próximo, né? Então, vejam como é interessante. Ele veio no escalonamento dentro da teoria ética dele, né? Onde ele acentuou a pré-moralidade, e agora a gente começa a falar em moralidade, começa a falar em agir correto, né? Corretamente, e de fato há uma finalidade e há um modo de perseguição já estipulado. Então, se a gente pensasse assim, qual é o modo supremo de perseguição, né? Seria o amor, querer o bem, tá? Mas qual é a finalidade suprema a si próprio e aos demais seres humanos, tá? Então, voltando, né? O princípio supremo da moralidade é amar ao próximo como a si mesmo, tá? Então ele já é um princípio moral, tá? Que tem uma forma preceitual e o conteúdo, que nem eu falei, né? O Finis diz que qualquer pessoa, mesmo uma pessoa leiga, uma pessoa que não tenha uma religião, uma pessoa comum que não estude ética, pode reconhecer que, acima de tudo, em termos de certo e errado, está amar ao próximo como a si mesmo, tá? Ele também, então ele é um princípio que também o Finis considera autoevidente, ou seja, conhecido em si próprio. Você não precisa derivar ele de lugar nenhum, nem derivar ele de outros raciocínios, nem inferir ele de resultados também, de raciocínios, tá? Então, ele é conhecido em si mesmo, tá? E ele afasta desse princípio, aqui é uma questão interessante, as interpretações que poderiam haver dele, que são aristotelizantes, ou seja, eu falei, né? O Aristóteles, no primeiro vídeo, tinha um conceito de felicidade como a eudaimonia e como um fim último e único para o ser humano, né? Uma felicidade que o Finis vai afastar e vai dizer que são vários bens humanos básicos que nós podemos florescer na linguagem do Finis, ou sermos felizes, né? Ou alcançarmos a eudaimonia na linguagem do Aristóteles, através da participação de vários bens, né? Então o Finis vai dizer, a felicidade não é apenas um único bem ou um bem supremo, mas é um conjunto de bens que cada um pode participar de cada um desses bens, como a família, a amizade, o conhecimento, dentro daquilo que a pessoa tem a sua aptidão e as circunstâncias favorecem, tá? Ele vai falar também, né, que vai falar que os demais princípios morais são uma especificação desse amor ao próximo como a si mesmo. Aí sim, os demais princípios morais, por exemplo, diz ele, né, a segunda parte dos 10 mandamentos do decálogo bíblico, que ele diz que tem 7 preceitos, tipo não roubar, não matar, que são preceitos morais. Todos esses, aí sim, são derivados do amar ao próximo como a si mesmo, tá? E ele vai dizer que a própria regra de ouro,
Tá? A própria regra de ouro, que diz que devemos fazer pelos outros aquilo que gostaríamos que eles fizessem por nós, né? O Phineas formula isso aqui: os outros devem ser tratados por mim como eu desejaria que me tratassem, né? Então ele formula numa forma moral, né? Tratar aos outros como eu gostaria que eles me tratassem. Essa é a regra de ouro. Ela é também uma implicação do amar ao próximo como a si mesmo, né? Agora, eu vou tomar uma aguinha, eu talvez não resista aqui. Mas outro dia eu estava vendo um documentário, né? Lógico, né? Isso é assim, entre aspas, né? Estava vendo um documentário e era um documentário no ID sobre um psicopata que tinha muito dinheiro, tá? É um caso famoso lá, é um dos herdeiros da DuPont nos Estados Unidos e ele cometeu uns crimes lá, mas ele, por causa do dinheiro, por causa do dinheiro, ele mandava e as pessoas obedeciam e não conseguiam resistir à ordem dele, né? E então, me lembro que entrevistaram uma das pessoas que conheceu ele e diziam, é que lá na propriedade valia não a regra de ouro, né? Que é, faz pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você, né? Mas valia na propriedade dele a regra do ouro, ou seja, quem tem o ouro faz as regras, né? Mas claro, isso é só uma brincadeira para descontrair. Esse não está no livro, a regra do ouro não está no livro do Phineas, né? É só para descontrair aí na live, né? Mas voltando, né, a regra de ouro, que é os outros devem ser tratados por mim como eu desejaria que me tratassem, na formulação do Phineas, né? Essa que é a regra de ouro, né? Ela tem algumas características que o Phineas coloca aqui, que em termos éticos e morais, para mim para eu que estudo bastante essas questões, né, e estudo o John Rawls, por exemplo, e outros autores aí, né, são bem interessantes. Primeiro, se você pensar na regra de ouro, né, fazer pelos outros aquilo que você gostaria que eles fizessem por você, é uma regra universalizável, ou seja, isso a gente pode aplicar a qualquer ser humano, né? A nós mesmos, mas aos outros seres humanos, quando forem agir, deveriam fazer isso também. Tá? Então ela é universalizável no sentido de que se aplica a todos, né? Todos deveriam obedecê-la. Contudo, ela tem uma característica singular, pelo menos na nossa moralidade de hoje, né? E é uma característica que a distingue desses autores que a gente pode chamar de contratualistas, né? Por exemplo, Hobbes, né? Mas eu estou me referindo aqui especificamente a John Rawls, que escreveu Uma Teoria da Justiça, né? Porque esses autores contratualistas, como eles preveem um pacto social, um contrato social, eles têm uma limitação na teoria deles, né? Que não passa pela regra de ouro. Porque a regra de ouro, que é faz pelo outro aquilo que você gostaria que eles fizessem, que ele fizesse por você, ela não envolve uma característica que eles demarcam como uma característica da justiça, que é a reciprocidade. Então, John Rawls, em Uma Teoria da Justiça, diz que a gente está vinculado pelos princípios de justiça dele desde que os outros respeitem os princípios de justiça em relação a nós, né? Então a gente pode ver como esse projeto aristotélico, tomista, eu poderia colocar também, é o projeto Sócrates também, tá? Em alguma medida, não estou, né? A questão do cristianismo é pós-gregos, né? Mas o Sócrates também não dependia para fazer justiça de que os outros o tratassem com justiça. Ele estava absolutamente preocupado em não fazer uma injustiça, não em se ia sofrer ou não ia sofrer uma injustiça. Mesmo que os outros o tratassem de uma maneira injusta, o Sócrates ainda assim manteria os princípios de justiça e a verdade, né? Então a regra de ouro realmente apela, não para que a gente faça só se os outros estiverem fazendo, porque fazer aquilo que a regra de ouro, que já é um preceito também, né, moral, no sentido que dá uma forma de realização daqueles bens humanos básicos, um modo de perseguição dos bens humanos básicos, é uma regra moral que independe da reciprocidade. E é um fundamento de justiça já. Tá? Então, a justiça do John Rawls, por exemplo,
ela exige a reciprocidade, exige que dentro de uma sociedade política, de uma comunidade política, um cidadão trate o outro com expectativa de ser tratado da mesma forma. Uma ética e depois uma teoria política e jurídica, que nem essa que eu apresento para vocês nessa live, ela independe da reciprocidade. Isso é bem interessante, né? Muito interessante mesmo. Tá? Eu tenho que me cuidar aqui, porque eu tô olhando pro lado que eu tenho um relógio aqui já, né? Tô cuidando do horário, senão o Instagram vai me matar aqui de novo, tá? Dando seguimento aqui, ele vai encostar já no final desse capítulo aqui, desse ponto que eu tô lendo, tá? O conceito de amor e de justiça, isso é sensacional, né? Então, ele vai dizer que tanto a justiça quanto o amor ao próximo e a si mesmo, eles são conceitos que cobrem as mesmas áreas das relações humanas, tá? Então, claro que o amor ao próximo é mais exigente do que a justiça, né? Justiça, posso conceituar rapidamente, é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito, o seu ius, aquilo que é devido a essa pessoa, né? É um conceito que o Finis aceita, tá? Inclusive a gente vai ver em seguida. Mas ele diz dar a cada um o seu... Isso é só o começo, dá o que você é obrigado a dar. Porque, na verdade, quem ama ao próximo e ama a si mesmo quer o seu bem, né? Eu poderia, ele depois vai trazer o conceito de amizade para conceituar o bem comum, que é um conceito perfeito também em termos de relação intersubjetiva, e é bem interessante no capítulo sobre o bem comum lá, comunidade política provavelmente, tá? Mas o que eu poderia colocar aqui em termos morais, aquele que ama o próximo como a si mesmo quer o bem do próximo e quer o seu bem verdadeiro. Nesse sentido, ele está disposto a mais do que simplesmente fazer a sua obrigação, né? Outra forma que eu poderia colocar isso também, aquele que tratar o outro como gostaria de ser tratado pelo outro, ele está disposto a fazer pela outra pessoa mais do que a sua obrigação. Né? Poderia, por exemplo, formular também a regra de prata para vocês, né? O Fittes não menciona aqui, mas a regra de prata eu encontro, por exemplo, se eu não me engano, lá na obra do Voltaire, né? Tratado sobre a Tolerância, por exemplo, né? No Hobbes também, no Leviatã, ele formula, se eu não me engano, também a regra de prata. E a regra de prata é aquela, né? Não faz contra o outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse contra você. É uma regra muito menos exigente, né? Se você pensar que a regra de prata, em função da regra de prata, você não agrediria o outro porque não gostaria de ser agredido. Contudo, você não seria obrigado a ajudar ele, porque a regra de ouro exige um fazer pelo outro, né? Que a regra de prata não exige. A regra de prata exige apenas uma omissão. Tá? Então é muito menos exigente. Aquele que faz pelo outro aquilo que gostaria que o outro fizesse por ele mesmo, está disposto a ajudá-lo, né, quando ele passa por necessidades. Aquele que apenas vive de acordo com a regra de prata, ou seja, não faz contra o outro aquilo que não gostaria que ele fizesse, né, contra si, ele apenas não agride o outro, mas não está disposto a ajudá-lo, né? E então a gente pode ver que existe aqui escalonamentos morais, né? Existem ações que são mais exigentes em termos morais e são melhores, né? Na verdade, a questão existem várias questões que a gente não pode qualificar as pessoas, mas em termos de caráter a gente pode qualificar as pessoas, né? Então existem ações que são melhores, né? E existem pessoas que têm caráter melhor e são pessoas boas, né? E nesse caso, aquele que vive fazendo pelos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por ele, e aquele que ama o próximo como a si mesmo, né? E esse eu acho que não está dito aqui especificamente no livro, mas eu conheço bem, e este não é qualquer amor, não é apenas um sentimento, mas eu poderia chamar de um sentimento racional. É algo que eu não tomei nota aqui, mas eu acabo de me lembrar, né? O Aristóteles fala de filia e de amor também, tá? E fala isso como um valor ético. Mas, como diz Tomás de Aquino, a amizade em Aristóteles não é uma virtude, porque a amizade ou o amor em Aristóteles, né, essa filia, que é o amor fraternal, não é o amor erótico, né? A filia, ela falta um juízo da razão.
Então ele vai destacar 3 pontos aqui, nessa questão, né, da justiça e do amor ao próximo. Ele vai dizer: o próximo não exclui nenhum ser humano de qualquer lugar, tanto que qualquer ser humano poderia ser beneficiado pelas escolhas e ações de alguém. Então, né, quem é o próximo? Aquela pergunta, né? Quem é o próximo? Todos são o próximo, tá? Então você deve amar a si e a todos, tá? E amar alguém é essencialmente, diz ele, desculpem, querer o bem desta pessoa, tá? Então, amar alguém é fundamentalmente querer o bem dessa pessoa. Não é simplesmente querer não agredi-la, mas é querer o bem dela. Não qualquer bem, né? O bem do usuário de drogas, o usuário de crack que está escravizado pelo crack é, muitas vezes, parar de usar o crack. E, obviamente, nesse caso, ele não consegue enxergar isso, né? Quem ama ele não é a pessoa que vai ajudar ele a adquirir a droga. Quem ama ele é a pessoa que vai ajudar ele a sair dessa situação de escravidão da droga, né? Então, é esse amor verdadeiro, né? Um amor, é um amor inteligente, um amor moral, poderia colocar aqui. Esse é o amor ao próximo como a si mesmo que eu me refiro. E isso aqui segue, né, num sentido que é um tema que eu aprendi com Finis, encontrei em Tomás de Aquino, encontrei em Santo Agostinho e encontrei, por incrível que pareça, tudo está lá, né, na Ética Nicômaca de Aristóteles, né, que é a ordem dos amores, tá? Então, existe uma ordem dos amores. A gente deve amar primeiro a si. Somente aquele que ama a si verdadeiramente quer para si aquilo que é um bem verdadeiro. Entre eles, né, a razoabilidade prática, a prudência e a amizade. Então, quando você coloca a amizade aqui, que é querer o bem dos outros, bom, aí você já começa a incluir a intersubjetividade, ou outra pessoa na sua ordem de amores, né? E não há limite para isso, né? Você deve querer o bem de todos os seres humanos, não apenas o teu e nem apenas daqueles que estão mais próximos, mas de todos os seres humanos, tá? Só que tem um problema. Somos seres finitos, né? Lamento informar para alguns de vocês aí, mas nós somos seres mortais e finitos, né? Então, temos que conviver com uma coisa. Por mais que a gente ame a todos os seres humanos, a gente não consegue resolver todos os problemas. Gostaria eu, enormemente, de resolver os problemas de guerra mundial, né? Ou de fome mundial, né? Um dos meus sonhos seria fazer a paz no Oriente Médio, né? Pacificar o Oriente Médio, fazer um acordo de boa vontade entre as nações, mas não está a meu alcance. Eu poderia querer isso, mas eu não consigo realizar isso. Mas eu gostaria já de destacar esse ponto, né? É um ponto que Finis, especificamente, ele fala na ordem dos amores, mas ele não contextualiza isso. E Aristóteles me ajudou muito a entender isso, né? O Aristóteles ele fala o seguinte: a gente pode querer o impossível, não tem problema. Uma pessoa sensata, ela pode querer o impossível. Por exemplo, eu posso querer viver para sempre e ainda assim ser uma pessoa sensata. Só que o impossível, ele tem 2 formas. A primeira delas é impossível para qualquer ser humano, que é isso que eu acabei de falar, né? É impossível viver para sempre, né? Contudo, o impossível pode ser objeto da vontade também, não apenas de modo absoluto, que nenhum ser humano vive para sempre, apesar de todos nós, ou muitos de nós, querermos viver para sempre, né? Mas poderia ser, no meu caso, que tem um pouquinho mais do que isso, querer completar 18 anos de novo. Para mim é impossível fazer aniversário de 18 anos de novo. Contudo, para algumas pessoas que têm 17, 16 ou menos, isso é possível. Então, o impossível, ele é objeto da nossa vontade, ele é um objeto sensato para a nossa vontade, e ele é o impossível em absoluto, que é para qualquer ser humano, e o impossível relativo, que é para determinado ser humano. Mas a gente pode querer o impossível, não tem problema, diz o Aristóteles. O problema com a sensatez não é querer o impossível, o problema é agir em função do impossível. Um insensato é aquele que dispõe as suas escolhas e as suas ações em relação ao impossível, tá? Num sentido direto, pelo menos, né? Você não pode escolher o impossível, tá? E o que acontece? Então, a vontade pode ser daquilo que é impossível, mas as escolhas de alguém devem ser
do que é factível, do que é realizável. Eu posso querer viver para sempre, mas eu posso escolher fazer esportes, fazer um regime, parar de fumar e levar uma vida mais regrada para poder viver o máximo que um ser humano pode viver com saúde, tá? Então, só para recontextualizar isso aqui diante do que eu vinha conversando com vocês, né? Amar ao próximo como a si mesmo é ter uma boa vontade, né? É querer o bem de si próprio como dos próximos, né? Dos outros, né? Querer é um ato de vontade. Então, amar ao próximo como a si mesmo pode ser algo impossível em termos de querer o bem do próximo, de todos os seres humanos. Isso não é um problema. Pelo contrário, isso é uma exigência suprema da moral, querer o bem de todos os seres humanos. Tá? Só que a ordem dos amores de Santo Agostinho, e com isso eu gostaria mais ou menos de encaminhar para o encerramento, ela dispõe essa meta impossível, aquilo que depois com Thomas More ficou conhecido como utopia, ou seja, querer o bem de todos os seres humanos hoje, amanhã e no futuro, todos os seres humanos que estão na face da Terra hoje e todos que irão nascer no futuro. Essa é uma meta impossível, mas é um objeto apropriado da nossa vontade. Por quê? Imaginem vocês que muitas das escolhas que vocês vão fazer hoje em termos ambientais, em termos de artísticos, dava eu um exemplo no grupo de pesquisa, por exemplo, né, daquele grupo de terroristas que destruíam monumentos históricos da Pérsia, né, na Pérsia, os monumentos persas, né, eles destruíram um valor que não havia ninguém ali para apreciar, um valor histórico, né? Contudo, a humanidade perdeu com aquele ato de terrorismo, né? E talvez a humanidade que não esteja nem presente, ainda não seja nem nascida hoje. Isto é, em termos morais, né? Em termos morais, a nossa vontade pode querer o impossível e isso pode ser apropriado. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos e levando em consideração não apenas as pessoas presentes, mas todas, inclusive as que ainda estão por vir. Tá? E isso pode repercutir diretamente nas nossas escolhas morais nos dias de hoje, para a nossa realidade, né, presente hoje. Contudo, devemos escolher aquilo que está ao nosso alcance, né? Seria eu insensato se esse meu plano de pacificar o Oriente Médio fosse colocado em ação nesse momento, porque seria inócua a minha escolha hoje em dia. Eu não tenho esse poder ainda, né? Não basta querer, a gente deve conseguir realizar, esse nosso querer deve ser factível, né? E aí a gente pode escolher agir nessa direção. Por isso existe uma ordem de amores, porque você deve querer o bem de todos os seres humanos, mas deve escolher amar ou auxiliar, fazer por aqueles que estão próximos ou pelo menos que estão ao alcance das tuas escolhas. E aí cada um vai medir o que é factível para si próprio diante das suas circunstâncias e da sua capacidade, né? Muitos podem ajudar, muitos outros, né, talvez tenham um alcance menor, tá? Eu vou seguir nesse sentido aqui, vou ter que retornar talvez nesse ponto, tá? E vou encaminhando para o encerramento. Vamos dar seguimento, então, dia 17 de setembro, próxima terça-feira, às 17h45, presencial na universidade, e às 23h30 aqui na internet, no Facebook Leandro Cordioli e no Instagram, no Facebook, desculpem, Prof. Leandro Cordioli e no Instagram Leandro Cordioli. Vamos ver, então, retomar essa questão dos primeiros princípios, do primeiro princípio, ou melhor, do princípio supremo da moral. Vamos retomar essa questão do princípio supremo da moral e ver os pontos que faltaram. Ele vai dar vários exemplos aqui de ações morais, né? Em relação ao homicídio, ao adultério, mentira, né? E outros exemplos morais, tá? Então, eu gostaria muito de lembrar
que essa live está sendo transmitida pelo Instagram e pelo Facebook e agradecer a vocês por ficarem comigo até essa elevada hora, né? Até eu acho que agora é 00:30, né? Então até a 00:30, né? Discutindo aí, ou pelo menos, né? Assistindo uma live a respeito de ética e um texto que é bem denso como esse do professor John Finnis, tá? Então, de coração, gostaria muito de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até essa hora. Vejo muitos ex-alunos e alunos e amigos, inclusive parentes aí assistindo, né? Um abração, boa noite a todos vocês. Vou encerrar aqui a transmissão ao vivo e prometo disponibilizar no YouTube esse vídeo e retomar esses assuntos na semana que vem. Um grande abraço, boa noite e uma boa semana para vocês. Abração!